Estamos no ar, começando mais um Pode Vencer, trazendo sempre uma história ou uma trajetória de uma pessoa vencedora. Você sabe que todas as pessoas que nós trazemos aqui, ela contribui de uma forma tão transbordante, tão contagiante, que se a gente colocar em ação, se a gente colocar em prática, com certeza a nossa vida começa a mudar. Eu estou trazendo a mensagem de que se a gente melhorar 1% todos os dias, você não vai melhorar 100%, mas você vai melhorar 365 ou 366% em um ano. Então, o importante é a consistência, porque não adianta você estar hoje super motivado e amanhã a sua energia está lá embaixo. E falando em energia, sobre isso, o assunto que nós vamos abordar hoje, e estamos aqui com uma especialista nisso, que vai trazer várias dicas, insights, coisas práticas que você pode fazer para poder levantar, elevar a sua energia, não só a sua, mas das pessoas que estão à sua volta. Então, quero dar as boas-vindas a ela, Eduarda, seja muito bem-vinda. Gente, veio de Santa Catarina para um evento e não perdeu a oportunidade de estar aqui hoje. Nós também, né, não perdemos a oportunidade de estar te recebendo aqui hoje. Seja muito bem-vinda ao Pode Vencer. Eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo que está nos assistindo. Com certeza, Marcão. Para mim, primeiramente, muito obrigada por estar aqui, por fazer parte, por ter vindo lá de Brusque, lá de Santa Catarina, ter feito esse movimento. Estar aqui hoje, com certeza, não é um acaso. É uma obra muito especial aí. Eu sou a Eduarda, eu vim lá de Santa Catarina para esse evento especial que nós tivemos ontem, levar o meu trabalho, o meu amor, porque hoje a minha especialidade é transformar vidas através da harmonia do nosso lar. E quando a gente fala de harmonia, muitas vezes do nosso lar, a gente pensa primeiramente aonde? Na nossa casa. Mas a gente esquece de olhar para aquela casa mais importante, a nossa vida, o nosso corpo. Perfeito. Aquilo que tem dentro de nós. Porque a nossa casinha, ela só vai estar de fato harmonizada se as nossas emoções, se tudo aquilo que vibra dentro de nós estiverem bem, estiverem harmonizados, com paz, com amor, com alegria, transbordando aquilo que vibra dentro de nós. E hoje isso daqui para mim com certeza é o reflexo de tudo aquilo que eu venho plantando e que eu venho trazendo ao longo da minha caminhada. Nossa, que fantástico. E é transbordante. A gente vê a pessoa falando sobre aquilo que ela faz. Isso para nós é de extrema importância, porque quando tu faz o que tu gosta, tu chega num lugar, tu chega num ambiente, ou tu fala sobre o que tu faz, já o teu rosto reflete tudo isso. E isso é muito fantástico, tá? E eu queria saber já, Eduardo, como que foi, tá? Como é que foi esse despertar, esse teu interesse, da onde surgiu, como surgiu, pela a parte energética, a parte de frequência vibracional, como que surgiu? O que te levou para tudo isso? Tem uma história muito interessante. Eu sou casada, tenho os 2 filhos também. Para mim, hoje tá aqui, o meu marido tá lá em casa, cuidando das crianças, trabalhando, a minha mãe, minha rede de apoio. E para mim, o meu grande despertar foi uma crise muito grande no meu casamento, pós-perda do pai do meu marido, onde para ele desencadeou muitos fatores, muito emocional. Então ali, Marcão, foi para mim um choque de realidade. A pessoa que sempre me ajudou, que sempre me apoiou, estava precisando de ajuda. Mas eu não sabia como ajudar. Eu não sabia o que fazer. Todo o conhecimento que aquela Eduarda tinha, ela já tinha feito e nada funcionava. E nada dava certo. Então foi ali que eu despertei. Eu preciso buscar ajuda. Eu tenho que deixar o meu ego de lado e dizer, sozinha eu já tentei de tudo e eu não consigo mais. Chegou a hora de procurar. Então foi onde eu comecei a minha busca, há 3 anos atrás, a buscar todo o conhecimento, a despertar. Fui para terapia, fiz terapia por mais de 2 anos, onde eu pudesse transformar a minha vida. Mas o mais incrível foi que eu comecei a terapia para mudar ele. Porque eu queria que as atitudes do meu marido mudassem. Mas quando eu cheguei lá, eu entendi que eu tinha que mudar a mim.
que era dentro de mim que tudo ia acontecer e que tudo ia se transformar, porque é de dentro para fora. É ser para ter. Eu só vou ter aquilo que eu sou. Então, como que eu queria ter um casamento bom, um casamento de sucesso, uma paz, uma harmonia dentro do meu lar, se eu era o caos? Se eu também tinha grande parte e grande contribuição de tudo aquilo que acontecia. Então, eu comecei a minha jornada, o meu processo de conhecimento. Eu sempre fui aquela pessoa muito dedicada. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Porque quem faz mal feito, faz bem feito também. Então, vamos praticar. E tudo assim que a minha terapeuta passava, eu fazia, eu assistia, eu aplicava. Foram assim, 2 anos de transformações para que o meu marido, ele olhasse para mim e ele falou, eu nunca vou me esquecer dessa frase dele no final do ano, que nós estávamos na casa da minha sogra, deitado na rede. Ele olhou bem para mim, Marcão, ele falou, amor, agora eu entendi que tu é uma outra mulher. Eu precisei te conhecer de novo. Porque conforme tu foi mudando, eu precisei te acompanhar. Eu precisei evoluir também. Hoje eu olho para ti, toda a transformação, tudo aquilo que tu viveu, uma mulher que era um caos e hoje tem uma paz, e tem uma alegria, e tem uma harmonia dentro de si. Isso é incrível. Então, para mim, esse meu processo começou nesse meu caos em querer melhorar. Eu queria estar dentro da minha casa, mas eu queria estar bem, eu queria ter amor por estar dentro de casa. Porque para mim, qualquer lugar era melhor do que estar dentro de casa, dentro com a minha família. Então pensei, opa, a minha casa tem que ser o meu abrigo. Só que eu só entendi que a minha casa ela só estaria bem se eu estivesse bem. Então aí para mim foi a grande virada de chave, porque aonde é o meu lar? É o meu corpo. É a minha mente, é o meu espírito. É eles que precisam estar alinhado, estar bem, para que tudo à minha volta vai bem. Então veio aí todo o processo de mudança, todo o processo de transformação. Foi um caminhar assim, dia após dia. Eu ainda brinco com meu marido hoje, eu disse para ele, para mim foi realmente uma decisão de mudar, de fazer diferente, um entender que, opa, foi eu que despertei, então é eu que tenho que começar. Sou eu que preciso dar o primeiro passo, sou eu que preciso fazer diferente, sem esperar nada em troca dele. Sem olhar para ele e dar amor, sem esperar o dele em troca, mas dar por mim, carinho, cuidado e atenção. E assim, aos pouquinhos, as coisas lá em casa foram se transformando, foram melhorando, a gente conseguia começar a sentar e conversar, ter os nossos sonhos juntos, voltar a viver de uma forma diferente, onde ele despertou também para esse processo de conhecimento e de entender que existe algo mais do que só trabalhar, do que só pagar boleto, do que somente sobreviver. Que existe uma vida diferente por trás de tudo que é aquilo que a gente pensa e que a gente imagina. Que existe sim uma forma de viver, como eu falo para ele, falei no meu casamento, que foi para mim uma das maiores cocriações do ano passado, nós termos casado no religioso depois de 13 anos estando juntos. Então, para mim, foi uma das minhas grandes cocriações e bênção na minha vida, de tudo que a gente passou, de tudo que a gente viveu. E eu falo isso para ele e eu falo isso para todo mundo, que casar é incrível. Que nós não podemos deixar que pessoas com histórias de casamentos fracassados digam que casar é ruim. Porque quando a gente decide estar ao lado de uma pessoa todos os dias, quando você escolhe ela todos os dias, é o grande passo para você viver bem. Problemas, todos nós temos, todos nós vamos ter. Mas quanto tempo eu fico naquele problema? Quanto tempo eu fico sem falar com ele? É um dia? É uma hora? É uma semana? É um mês? É isso que a gente precisa olhar com amor e com carinho. Porque nós somos seres humanos, nós discordamos até hoje. Mas qual é o importante? Daqui 5 minutos, um olhar para o outro e tá dando risada. E, meu Deus, o que foi isso? Vamos voltar de volta? Vamos trazer essa harmonia? Então, toda essa transformação, Marcão, ela começou por mim, com a minha vontade de transformar o meu casamento e de transformar a minha vida. Porque quando eu fiz faculdade, quando eu engravidei do Davi, que eu estava na metade da faculdade, ele sempre me ajudou, ele sempre me apoiou, ele falou, amor, eu não quero estudar, tu queres? Quero.
Então vai em frente porque eu tô aqui do teu lado para te apoiar. Então nesse momento eu não podia virar as costas para ele. Eu precisava estar do lado dele e dizer, agora é minha vez. Mas a gente também precisa, ao mesmo tempo, ter a humildade de reconhecer que muitas vezes sozinho a gente não consegue. Que a gente precisa buscar um conhecimento, precisa buscar uma ajuda. Então eu falo para ele, a minha terapeuta, para mim até hoje, eu honro ela e eu honrarei ela todos os dias da minha vida. Porque foi a partir dali que eu precisei olhar para dentro de mim, que eu de fato me enxerguei, Marcão, como uma mulher. Porque eu vi a Eduarda como mãe, como esposa, como estudante, como profissional, como dona de casa, mas eu não consegui olhar para mim com amor, como mulher. Então foi me conhecendo, foi cuidando de mim, foi cuidando das minhas emoções que tudo se transformou. Quando eu consegui olhar para uma câmera e dizer, uau, Eduarda, como tu é linda. Como tu é incrível, olha o que tem dentro de ti, olha a tua história de vida, olha a tua superação, olha a tua transformação. Como eu ainda brinco com o meu marido, ainda brinquei essa semana, né, ele me levando para a rodoviária para vir para cá, eu disse para ele, lembra 14 anos atrás que tu chegou em Brusque com uma caixinha de papelão com 2 mudinhas de roupa? Ele olhou para mim, lembro, e olha onde nós estamos, e olha onde nós chegamos, toda a nossa história, tudo aquilo que a gente viveu e que a gente vive hoje, e que com certeza vai ser e vai continuar sendo referência para que muitas pessoas possam, de fato, olhar para dentro de si e cuidar desse nosso lar, dessa nossa energia, que é o nosso corpo, a nossa casa. Olha, Eduardo, até me emociono aqui ouvindo tudo isso que tu tá falando, porque quão verdadeiro é isso que tu tá transmitindo. E eu acho fantástico assim, a transformação. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar, que mais certo que a morte é a mudança. É a mudança. E todos os dias a gente pode mudar. Todos os dias nós temos o poder de transformar algo na nossa vida. E eu vejo tu falando isso, eu vejo esteio, eu vejo apoio, vejo decisão que tu tomou, porque a gente olha hoje pro mundo ao nosso redor como as coisas estão tão ruins, né? Sim. As energias estão tão baixas e ninguém toma as rédeas para poder assumir e mudar. Exatamente. E ouvindo assim, tu ter tomado essa atitude, porque às vezes a gente vê isso direto, tá tudo dando errado, mas ninguém levanta e vamos resolver. Exato. Ninguém levanta a bandeira, ninguém toma uma atitude, ninguém toma uma decisão de resolver e fica todo mundo vivendo aquela mesma vida, aquele mesmo problema, aquela mesma situação. E tu trouxe algo que eu vejo que só aumenta a cada mês, a cada ano, que são os divórcios. Exatamente. E tu trouxe algo fantástico de que uma decisão que tu tome, ela pode alterar o percurso para bem ou para ruim. Exatamente. Mas no momento que tu trouxe ali, me veio essa questão. Quando tu tomou a decisão, o teu esposo, ele apoiou de início, foi vendo e tal, porque eu vejo que o casal, quando não há uma comunicação clara, uma comunicação transparente entre o casal, às vezes um quer fazer uma coisa, o outro não. E fica nessa luta, né? Aí vai e faz sem vontade, aí por que eu tô fazendo aqui e tal. Então sempre há essa situação entre o casal. E como é que foi pra ti nesse início, quando tu tomou a decisão e falou, eu preciso mudar? Porque normalmente a gente quer mudar nos outros, né? Quer sempre mudar, quer mudar no pai, quer mudar na mãe, tu tem que mudar, tu tem que isso, e às vezes uma atitude nossa pode fazer com que aquela pessoa reflita e pare, peraí que agora eu tô enxergando e é eu que tô vendo isso. Como é que foi no início pra ti essa decisão que tu tomou? E é muito louco, porque entre tu decidir e agir, acontece muita coisa. E como é que foi pra ti nesse momento? Marcão, pra mim esse momento assim da decisão da mudança foi algo muito importante. O Anderson, ele sempre me apoiou em tudo. Mesmo se muitas vezes, talvez, lá dentro dele ele não acreditasse, ele olhava pra mim e falava, amor, é o que tu quer? Sim, é o que eu quero. Então vai em busca, porque tu é a única pessoa que pode fazer isso. Eu posso estar aqui, eu posso te apoiar, eu posso te ajudar,
Mas lá na ação é somente tu que podes fazer. É o caso de estar aqui. Para mim estar aqui, ele precisou estar lá. Então, ele sempre me apoiou, ele me apoiou a estudar, ele me apoiou a fazer curso, ele sempre me ajudou, ele sempre me incentivou. E aí, Marcão, para mim, foi uma das grandes viradas de chave. Porque quando eu tive esse apoio dele, eu entendi que mesmo que se eu não tivesse, eu iria. Porque eu tinha tomado essa decisão e eu tinha agido diferente. Por quê? Às vezes a gente espera, muitas vezes na nossa vida, ter o apoio dos outros e a gente não tem. E esse não ter apoio, muitas vezes desanima, desmotiva, nos faz pensar, poxa, eu faço de tudo por ele, ele não me apoia. E ele não aprova nada, pode ser marido, pode ser um pai, uma mãe, nunca aceita nada. Só que a gente precisa entender que muitas vezes esse apoio, ele precisa vir apenas de nós. Óbvio que quando a gente tem o apoio de alguém do nosso lado, tudo é muito mais fácil. Mas mesmo que se não tivessem, deem o primeiro passo. Escolher dar esse passo e fazer diferente, mesmo com apoio ou sem apoio, ele é fundamental. Quando, claro, a gente tem nossa rede de apoio, tem a minha mãe, tem o meu pai, que estão lá com as crianças também, ele trabalhando, estando à noite, facilita aí muito. Mas mesmo se não tivesse, o que eu posso fazer? Para mim, hoje estar aqui, eu te falo que para mim é uma grande alegria. É óbvio que doeu para mim deixar os meus filhos, eu saí de casa chorando e eles chorando, mas é por eles também. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que toda a minha transformação, toda a transformação do Anderson vai resultar com que o Davi e a Valentina cresçam seres humanos extraordinários, para que eles acreditem neles, para que eles possam viver de uma forma diferente, para que eles olham hoje para o relacionamento do pai e da mãe dele e digam, é isso que eu quero seguir. É uma pessoa do lado, companheira, que ajuda e que apoia. Nossa. Então a gente já vê aí partir uma nova geração, né? Uma nova geração. Porque quando a gente planta a sementinha nos nossos filhos, exatamente, o que vai crescer dali vai afetar tudo que vai vir com de certeza. futuro. Então, ó, Anderson, parabéns, cara, pela decisão que tu também tomou em apoiar, porque eu vejo que na nossa vida sempre são escolhas. Sim. E até tu se abster de escolher, tu tá escolhendo. Exatamente. Então, no momento que tu não se posiciona, que tu não toma também uma decisão, tu já tá decidindo. Então, parabéns, meu amigo. E espero que também numa próxima vinda aí tu possa vir junto pra gente se conhecer. Eduarda, vamos agora saber, eu queria que tu me trouxesse assim, uma definição do que é uma energia transformadora. Marcão, para mim uma energia transformadora é aquela energia que mesmo sem falar, você sente. Que só o simples fato de você olhar para algo, você já se sente bem. Você já vê que aquela pessoa ou aquele objeto transborda sem falar nada, simplesmente por ser e por estar ali. E essa é a grande transformação que foi toda a minha vida, toda a minha trajetória, e é o que todo mundo hoje relata para mim, falam, Duda, tu não precisa falar, o teu simples fato de olhar e de sorrir, a gente já se sente bem, a gente já está bem. Então, para mim, uma energia transformadora é aquela que não precisa falar, ela só precisa ser, só precisa estar ali, porque ela vai te conduzir para um caminho melhor, para um caminho diferente, nem que seja hoje acordar e dar um sorriso. Nem que seja acordar, olhar para o céu e dizer que dia lindo. Porque pequenas ações, pequenas atitudes diárias é que realmente vão transformar. O que tu falou no início, é 1% todo dia. Foi o que eu fiz. A minha transformação não foi do dia para a noite. São anos trabalhando, são anos estudando, são anos buscando conhecimento para hoje ser quem eu sou. Para hoje, de fato, viver a vida que eu vivo de paz, de harmonia, de gratidão. Nossa, que fantástico. Deixa eu, continuando nesse assunto, te perguntar assim, ó, porque tu falou algo que eu achei fantástico. Às vezes a pessoa chega no ambiente e ela contagia aquele ambiente. Isso tá ligado, com base no conhecimento que tu pode hoje trazer para nós, isso tá ligado à questão de caráter e personalidade? Marcão, essa questão, com certeza, vem tanto de caráter, de personalidade, porque é daquilo que a gente vibra.
Então, se eu, Eduarda, eu vibro amor, eu vibro alegria, eu vibro gratidão, eu vibro paz, automaticamente, quando eu entrar aqui, tu vai sentir isso. Agora, se eu, Eduarda, for aquela pessoa que reclama, que julga, que xinga o mundo porque eu saí daqui, porque furou pneu, porque eu já fiquei estressado, porque eu me atrasei, porque isso, quando eu entrar aqui, automaticamente tu vai sentir uma energia densa, uma energia ruim, algo que vai te incomodar. Não sei se tu já teve, ou quem aqui está nos assistindo, a sensação de, eu fui em algum lugar hoje tomar um café, mas nossa, eu não me senti bem, parece que eu tinha que sair dali, parece que eu não tava legal, eu não sei, mas algo me queria me tirar dali. Era o quê? Era essa energia. Pode ser da nossa, pode ser das pessoas que estão ao nosso redor, que estão ali. Hoje você não sabe, por exemplo, eu não sei o que tu passou até chegar até aqui, quais foram os problemas, quais foram as dificuldades. Então, a gente carrega isso com nós. Então, sim, é algo que a gente sente porque tudo na nossa vida é energia. Essa caneca é energia, esse microfone é energia, nós somos energias. Então, nós estamos trocando a energia com o ambiente, ou boa ou ruim. E eu só dou aquilo para ti que tem dentro de mim. Então, é óbvio que vem sim de tudo aquilo do caráter, da personalidade, porque a gente só dá pro outro aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, se o meu caráter não é bom, se a minha índole não é boa, se a minha personalidade é de caos, eu só tenho isso para oferecer. Eu não tenho nada mais. A gente poderia então afirmar que a energia ela é construída? Pode. Eu posso sim te afirmar que essa energia ela pode ser sim construída, porque eu já vivi o caos, eu já vivi a desordem, então eu sou a prova viva de que quando a gente quer, nós fizemos acontecer. E eu fui construindo essa minha energia, tanto que hoje todo mundo olha para mim e fala, Duda, o que tu fez? Como é que hoje olhar pra ti é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão gostoso? Como que tu fez isso? Foi uma construção, de dia após dia, onde todos os dias eu acordava disposta a fazer diferente, a ser 1% melhor e a construir. Então são mais de 3 anos de transformação e de construção. E eu tenho certeza que é somente o início ainda de tudo que vem pela frente. Assim seja. Vamos... Ainda nesse formato de energia, eu posso colocar, por exemplo, assim, uma meta, seja essa meta emocional, intelectual, profissional, e canalizar energia para aquilo? Com toda certeza. Por quê, Marcão? Tudo aquilo que tu coloca foco, que tu coloca a tua energia, ela prospera, ela acontece. Então, se hoje, por exemplo, eu vim pra cá com o intuito de quê? Fazer networking, fazer negócios também, mostrar o meu trabalho, então esse podcast é o resultado dessa colheita. Então tudo aquilo que tu tá colocando a tua energia, que tu tá colocando o teu foco, vai florescer. Foi como eu fiz no meu casamento no início. 100% meu foco era o meu casamento, era o meu relacionamento. Ele deu os bons resultados. E depois a gente parte para o quê? A gente vai para o trabalho, vai alinhando outras linhas, outras áreas da nossa vida. Então, sim, tudo aquilo que tu coloca foco e que tu coloca energia boa, tanto positiva quanto negativa, algum resultado tu vai ter. Isso depende da linha que tu queres escolher, ou bom ou ruim. Mas sim, tudo aquilo que tu colocares foco, algum resultado tu vai colher. Compartilhar contigo uma experiência que eu vivi. Nessa época, quando aconteceu isso, eu morava em Novo Hamburgo. E eu fui de metrô, isso já no final do dia, ali por volta de umas 17, 18 horas, estou indo embora para Novo Hamburgo. Entrei no metrô, sentei e fiquei, né? E senti assim aquele ambiente pesado, aquela opressão, sabe? E nossa, fiquei tão mal. E comecei a perceber isso, que toda vez que eu fazia esse trajeto para casa, chegava em casa, parecia que eu tinha lutado uma batalha de 12 horas. Entendeu? E teve uma situação que isso me chamou muita atenção, que nessa ida, né, seguindo essa rotina, entrou um rapaz tocando uma música. Ai, que legal. Tocando e tocando e tocando, e ele tava lá no outro vagão e dava para escutar. E eu lembro que eu senti assim, como se fosse aquela música vindo ao meu encontro, tava no último vagão, e ele no penúltimo ali, né? E aquela música veio vindo, invadiu todo aquele lugar. E sabe, eu senti aquela liberdade, assim, aquele peso que tava no ambiente sumiu.
E eu comecei a entender em relação a isso que tu falou, e por isso que eu uso essa frase, que o agente é o termômetro, o agente é o termostato. O termômetro, ele recebe a temperatura do ambiente e mede, e o termostato, ele dita a temperatura do ambiente. Exatamente. E aquilo para mim foi um divisor de água, e eu vi o poder que a gente tem de chegar nos ambientes e poder transformar aquilo, poder dar uma energia diferente para aquilo, e aquela experiência para mim foi fantástica, me marcou, foi um divisor de águas para mim, e enfim, achei lindo aquilo que o rapaz fez, e até admiro, porque tipo, tu tem que ter coragem. Um dos maiores medos que o ser humano tem é se colocar na frente de um público, enfim, sem saber se vai acontecer ou não. E aquilo ali para mim foi assim, transformador, e eu tenho certeza que esse trabalho que ele faz transforma a vida de outras pessoas, porque às vezes a pessoa, que nem tu falou, teve um dia, poxa, que não foi tão legal, e enfim, a gente vive isso. Não é todos os dias que a gente tá 100%, exatamente, mas aquela ação que ele fez transformou o meu dia. Transformou. E, com certeza, o dia de várias outras pessoas. Então, acho que é uma experiência que vale compartilhar. Sim. E até incentivar, né? Não lembro o nome do rapaz, não conheço o rapaz, mas se talvez um dia chegar até ele, cara, que tu continue e que não desista, porque tu transformou o meu dia, que continue transformando o dia de várias outras pessoas. Com certeza. E aí entra nisso. Existe, Eduarda, vamos dizer assim, coisas, objetos, formas, técnicas de tu conseguir agregar e transformar a energia de um ambiente? Existe. Hoje no mercado, se tu parares para olhar e para perceber, existem sim muitas técnicas, muitos rituais, muitos objetos, como tu relatou da música. A música, ela vibra. Uhum. Tu tá ali tocando o som, ele tá indo para um ambiente. Então, o simples fato de tu, às vezes, colocar uma musiquinha, eu tô limpando a casa. É diferente tu limpar a casa com música e sem música. Uhum. É incrível, então tem um poder. Então, assim como a música, hoje nós temos várias técnicas, a meditação, rituais. Por exemplo, os orgonites, o meu trabalho, ele é um instrumento que ele vai estar ali na tua casa para estar te ajudando a transformar essa energia. Então, quando eu talvez estou no piloto automático e não estou vendo, ele está ali trabalhando por mim. Ele está ali me ajudando a transformar. Por quê? Porque tem aquela energia sutil, aquela energia da terra e o mais importante, a energia que eu coloquei quando eu produzi, aquele amor, aquela intenção de coisas boas. Tudo isso vai estar reverberando. Então, hoje a gente existe, sim, muitas coisas que a gente pode usar, muitos instrumentos. Então, como eu trouxe aqui também, o orgonite, o meu trabalho, porque foi aquilo que transformou muito a minha vida, a minha casa. Eu acho até válido compartilhar aqui, nessa minha história de transformação, quando eu conheci os orgonites através da minha cunhada, falando para mim, Duda, tu trabalha com resina, por que tu não faz isso? Aí eu olhei e falei, não, né, tem que estudar muito, não sei, quem sabe, um dia a gente chega lá. E as coisas foram acontecendo e eu comprei o meu primeiro, Marcão, acho que parcelado em 10 vezes, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar ele, mas eu comprei com tanto amor, porque eu olhava para ele e eu falei, tu vai me ajudar? Tu vai me ajudar a limpar a energia da minha casa, tu vai ajudar a transformar, tu tá aqui, tu tem que trabalhar junto comigo, tu tem que me ajudar a tirar esse caos, essa desordem. Então eu conversava com ele, era a coisa mais linda, assim, mais incrível. E de fato eu fui sentindo por quê? Eu fui me conectando com ele. Então, quando eu olhava para ele, Marcão, eu olhava com amor, eu olhava com carinho, eu dizia, vamos lá, porque tu vai me ajudar. Então, o simples fato de eu olhar e de eu botar atenção ali e dizer, não, vamos transformar, vamos fazer acontecer, ele sim funciona, assim como todas as outras coisas que a gente faz e que a gente vive. Como eu falo para meus clientes, Duda, como que eu posso fazer? Aonde que eu vou usar? Eu não sei. Mas você sabe, você vai sentir. Por quê? Cada um sente de uma forma diferente. Um quer colocar num lugar, outro quer colocar do outro. Eu sempre falo, ouça a voz do teu coração. Ouça a tua intuição. Se hoje tu olhou para ele e tu falou, eu vou posicionar na minha cozinha,
posiciona na cozinha. Porque talvez ali aconteceu alguma coisa que precisa transmutar essa energia, que precisa transformar. Talvez tenha algo denso, alguma briga, sei lá, alguma coisa que aconteceu que tu precisa transformar. Então ouvir essa voz e ouvir esse chamado. Perfeito. E já que tu falou de orgonites, eu queria que tu explicasse agora um pouco sobre o que é, como ele funciona, e a dúvida que me veio no momento em que tu me apresentou ele, por que ele é num formato piramidal? Então, vamos lá. Os orgonites, eles são, para nós, os grandes transmutadores de energia. Então, Duda, o que é isso? O que é um transmutador de energia? O orgonite, para ser construído, ele precisa ter 3 elementos primordiais, que são a resina, que vai dar essa forma para ele, os metais, que vão conduzir essas energias densas por dentro dele, e os cristais, que vão fazer o quê? Vão transformar essas energias ruins, densas, negativas, em energias boas, de prosperidade, de amor, de carinho. E por que o formato dele piramidal? Se a gente olhar para a nossa história, para a nossa evolução lá para o Egito, para as grandes pirâmides, para tudo aquilo, elas tinham um formato. Então, o simples fato dela ser uma pirâmide, ela já está transformando a energia. Se a gente olhar para a nossa história, como que pode uma pirâmide ter sido construída naquela época, naquele formato, com aquela perfeição? Voltada diretamente com posição do Sol. Como que eles conseguiram isso? Então, ela tem sim essa parte simbólica aí do efeito de pirâmide também, porque quando a gente faz ela no efeito pirâmide, ela tem todo mais um poder da nossa ancestralidade, dessa nossa história, de mostrar essa cultura que veio lá de trás e trazer para os dias atuais, e de lembrar que lá atrás eles construíram tudo aquilo de uma forma que a gente nem sabe como, mas que foi feito. Então, para nos lembrar também de olhar para trás, para toda essa trajetória, para toda essa história de construção da humanidade, do planeta e de todas as coisas. Então, hoje, os orgonites, para a gente, eles são os instrumentos. Que nem eu falo para os meus clientes, Duda, eu não sei por onde começar. Começa por ele. Por quê? Porque eu tenho certeza que tu teve que comprar. Então, tu vai olhar para ele, pelo menos tu vai querer honrar o teu dinheiro, o dinheiro que tu pagou ali. Então, o simples fato de tu olhar e tu falar, opa, eu comprei ele porque eu quero ter prosperidade na minha vida, eu quero melhorar os negócios, eu quero abrir caminho. Então, automaticamente, quando tu olhar para ele, tu vai lembrar, opa, eu quero abrir caminhos. Mas o que eu preciso para abrir os caminhos da minha vida? Talvez é olhar para uma oportunidade, talvez é olhar para um novo horizonte, é acordar, sei lá, 10 minutos mais cedo e fazer algo diferente na tua vida. Então, ele vai estar ali vibrando para ti e muitas vezes te ajudando, te orientando a lembrar, opa, nem que seja para honrar o meu dinheiro, para fazer isso. Mas ele vai estar ali no teu ambiente, independente de tu acreditar ou não, porque os cristais, eles vêm da onde? Da natureza. Então, a gente sabe que a natureza tem uma força muito grande. Como é gostoso a gente sair daqui, ir lá e botar o pezinho na grama, o pezinho na terra, que muitas vezes hoje a gente não faz mais isso. Acaba sempre no piloto automático, no chão, no piso, e esquece dessa conexão com a mãe natureza, que é o quê? Contato céu e terra. Então, ela nos lembra e ela nos ajuda a lembrar disso todos os dias. E é de forma de trazer algo novo, algo bom para a nossa vida. Então, cada cristalzinho que tem dentro, ele tem algo diferente, ele serve para uma coisa. E tem, Marcão, uma frase que eu vou falar aqui para o pessoal, que eu acho que é muito importante, que eu uso hoje nas minhas redes sociais, tá nos meus cartãozinhos, que é: entre cores e cristais, eu desperto a cura que existe dentro de você. Por quê? Esse orgonite, ele é só um canalizador que vai estar te ajudando a despertar aquilo que já tem dentro de ti. Porque eu tenho certeza que tem um Marcão próspero, abençoado, alegre, feliz, amoroso, conectado com Deus. Só precisa de fato despertar. Mas isso já tem dentro de ti, você já é isso. Você só precisa de fato se encontrar dentro de si, dentro das suas emoções. Nossa, que fantástico. Deixa eu te perguntar ainda nessa parte do orgonismo, porque, gente, é muito bonito, olha só. É muito lindo mesmo.
de ver, de pegar, de sentir. E o interessante é que enquanto tu ia falando ali da composição que ele tem, desde a questão dos metais, os cristais e tal, eu achei legal porque se a gente for ver a análise hoje, puxa, a gente tá num... Ó, o Rafa deu um zoom lá. Ó, olha que legal. É muito bonito. Ó, aqui tem os metais, aqui os cristais. Isso. Ó. Cada camada dessa, tipo, segue, é que nem a matemática, segue uma regra. Ah, tem que ter 3 camadas, 4, 5 camadas, ou isso difere do objetivo, do propósito do orgonite? Ele difere muito do objetivo, da construção que tu queres e do tamanho. Então, por exemplo, a resina, ela tem alguns truquezinhos que, por exemplo, esse primeiro cristalzinho que a gente coloca, que a gente fala que é o cristal gerador, que vai ser a principal energia desse orgonite, ele tem que ter um cuidado a mais, porque normalmente ele é uma das maiores peças ali dentro. A cabeça-chave. Isso, então a resina no processo de cura dela, ela acaba aquecendo em contato com o metal ali, com o cristal, ela pode superaquecer e ela pode ferver. Então tem algumas questões, então depende muito do tamanho do cristal, do tamanho do orgonite, depende muito daquilo que eu tô colocando, a gente vai fazendo essa construção aí em etapazinhas, em camadinhas, às vezes algumas mais grossas, por exemplo, quando a gente chega na parte do pigmento, que são os coloridos, tu pode colocar camadas mais grossas, pode acelerar o processo de catalisação para secar mais rápido, mas tudo depende da parte da orgonite que tu tá construindo. Perfeito. Eu ia concluir ali, bem na hora o Rafa deu um zoom, aí tirou minha linha de raciocínio, que se a gente for ver hoje, todo esse estúdio está com a luz, e a luz ela simplesmente vem pelo fato de ter energia. E a energia vem pelo fato de ter um fio de cobre ou de algum outro tipo de metal que vem de uma rede elétrica que vem lá de onde é gerada essa energia, seja uma hidrelétrica, uma termoelétrica, uma usina de energia solar, ou enfim, o meio que ela é gerada ali para poder chegar até aqui, a gente ter toda essa iluminação. E aí me veio também o insight de que nós somos energias, os nossos neurônios são circuitos energéticos que estão a todo momento, a gente até vê vários vídeos mostrando como que tudo isso funciona, e esse objeto sim, seria sim. o termo, e esse objeto tem os mesmos componentes. Enquanto eu ia falando assim, me veio esse insight, que tipo, os cristais é o que vai refletir, o que vai transmutar o metal, o que vai fazer toda essa condução. E tem ali nessa parte ali, ó, do meio, um fio. O que simbolizaria esse parece um fio, né? Essa dali é uma espiral de cobre, e ela é a parte que vai conduzir. Então, por que muitas vezes a gente coloca ela nesses formatos? Cada formato de espiral que tu tá usando, tu tá simbolizando a energia de uma forma. Porque quando tu tá fazendo a espiral, tu tá fazendo um ciclo. Uma volta, um ciclo. Então, tu vai, mas ele vai voltar. Então, todo ele tem uma simbologia, tem uma construção para que possa ser feito. Para quê? Para que possa transmutar essa energia. Então, eu vou captar essa energia, eu vou conduzir por uma linha e eu vou voltar com ela de uma forma benéfica, de uma forma mais gostosa, mais harmônica, com todas as coisas boas que a gente merece, né? Com certeza. Porque nós somos seres humanos, todos nós somos filhos de Deus e a gente merece, mas cabe a nós buscar meios, buscar coisas que nos conecte cada vez mais, que nos faz viver cada vez mais essa paz, essa harmonia na nossa vida. Eu vi também, assim, ó, e aí eu queria que tu trouxesse a tua opinião em relação a isso. Seria uma forma também de eu materializar, agora indo para um lado mais espiritual, a minha fé? Com toda certeza. Com toda certeza, Marcão, seria uma forma de tu materializar a tua fé. Por quê? Quando, por exemplo, tu vai ou comprar algum orgonite que eu já tenho pronto, ou fazer algum personalizado, tu tem uma intenção.
que seja algum sonho que tu queira buscar, que seja trazer algo a mais. Então, quando tu tá fazendo aquilo ali, tu tá automaticamente materializando a tua fé, porque tu tá acreditando naquilo ali. Então, tudo aquilo que tu acredita como verdade, como mudança, como transformação, vai automaticamente te beneficiar e te ressaltar aquela fé, porque a fé é o quê? É a ausência de medo. Quando nós temos fé, por mais que você tenha medo, você vai, você caminha e você transforma. Então, sim, é uma forma de olhar e de transformar e de ver a nossa fé naquilo ali também. Porque tudo aquilo que a gente acredita, a gente faz acontecer e a gente transforma. Isso por um termo de fé natural ou fé sobrenatural? A gente conseguiria fazer essa conexão? Depende muito aquilo que tu acredita, depende muito a tua linha de estudos. Eu até vou ressaltar isso para ti, porque para mim começar a trabalhar com os orgonites, eu precisei lutar com o quê? Trabalhar o quê? Os meus sabotadores, as minhas crenças, principalmente religiosas. Porque sim, a gente ainda vive num meio onde muitas coisas ainda assusta. Ainda pensa, a pessoa tá fazendo isso, tá fazendo algo de errado, tá fazendo uma macumba. Então, a gente precisa, e cada um relata de uma forma, porque eu me conecto com Deus de uma forma, você se conecta do outro. Então, o que talvez é natural para mim, para ti é sobrenatural. Então, cada um enxerga de um jeito, e o que eu falo para ti hoje não é sobre religião, é sobre espiritualidade. Duda, a minha forma de conectar com Deus é ir no curso, num culto. A minha forma é ir na igreja, é sentar em casa e rezar com a minha família, é me ajoelhar no chão e rezar. Ah, não, a minha forma de conectar com Deus é meditar. Para mim, não importa isso. O importante é tu fortalecer essa tua fé todos os dias, independente de qual seja. Se seja de forma natural, de uma forma especial, porque cada um enxerga de uma forma. O que para mim pode ser natural, para ti pode não ser. O que para ti pode ser natural, para mim pode não ser. Então, esse é o importante, é respeitar as outras opiniões e cada um trabalhar de uma forma com que vá transformando. E com isso tu vai achar pessoas que têm a mesma familiaridade. Exatamente. Que têm as mesmas, não diria crenças, porque as crenças elas podem, ser conforme cultura, ser transformada, mas pessoas que estão vibrando na mesma energia. Eu gosto sempre de usar um exemplo. É claro que hoje a gente não usa tanto mais o rádio, né? Mas antigamente, eu lembro do meu avô, meu bisavô, ouvindo bastante rádio. E o insight que me vem com tudo isso é muito interessante, que tipo assim, tu pode estar lá no Japão, mas se tu tivesse na mesma sintonia de quem tá aqui no Brasil, tu ia estar ouvindo a mesma coisa. Exatamente. Ou seja, a frequência que tu tá vai estar na mesma frequência das outras pessoas. Então, às vezes a gente tem conflitos com algumas pessoas porque existem algumas mudanças de frequências. E desde que tu tem um alinhamento, e tu no início ele falou algo que me chamou muita atenção, que é a harmonia. E eu sou músico também, quer dizer, nós que estamos aqui, né, somos músicos, o Rafa também, que está ali tocando, né, junto com a gente isso. A harmonia, ela é algo muito bonito, porque precisa estar em sincronia. Porque no momento que tu vê que uma coisinha sai ali, já desalinha, já não fica audível, não fica gostoso, o negócio não vai para frente. Então essa é a importância da frequência. E aí eu queria já ir um pouquinho mais além contigo a respeito disso, e saber se existe formas da gente fazer um alinhamento de situações. Porque, por exemplo, às vezes algumas pessoas têm um problema para resolver, e aquilo parece ser tão mais forte que ela não consegue enxergar uma solução. E eu costumo dizer que, cara, todo problema tem uma solução. Tem. Só que tu precisa enxergar essa solução. Então, tem formas dentro de todos esses rituais, de todas essas frequências, da gente alinhar para que a gente consiga resolver, enfim, seja emocional, seja profissional, aquela situação? Tem sim, Marcão. Tem uma forma de a gente resolver e de alinhar tudo isso. E o que é importante frisar, tanto para ti quanto para quem está assistindo, às vezes a gente quer resolver um problema, quer resolver uma solução,
O teu cérebro, ele tá pensando em resolver, mas o teu coração tá no medo. Tá achando que não vai dar certo, não tá acreditando. Então, o que a gente precisa primeiramente fazer? É alinhar os nossos pensamentos com os nossos sentimentos e com as nossas ações. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar que vai dar certo, eu preciso sentir que vai dar certo e eu preciso agir, eu preciso fazer algo para sair dali. Porque quando a gente está num problema e tá olhando apenas pro problema, você não encontra solução. Por quê? O teu cérebro tá pensando em resolver, mas o teu coração tá te tirando dali e tá dizendo, opa, não vai dar certo, tu tá com medo, tu não tá acreditando. Então, para resolver os nossos problemas, a gente precisa o quê? Alinhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com as nossas ações, juntamente de Deus, juntamente de tudo aquilo que a gente faz na nossa vida. Porque é nesse alinhamento que a gente encontra a solução, porque eu tirei o foco do problema. O meu foco agora está na solução e não mais naquilo que aconteceu. Nossa. E aí tudo se alinhando. Tudo se alinhando. O resultado vai ser totalmente diferente. A tua vida vai fluir, a tua vida vai transformar. Então hoje eu olho pra gente, eu olho para aquele Anderson que chegou, que a gente começou o nosso namoro, com uma caixinha de papelão, com 2 mudinhas de roupa e olha onde nós chegamos. Ele hoje com a empresa de terraplanagem dele trabalhando, eu aqui no evento e ele me mandando mensagem dizendo, amor, eu acho que nós precisamos comprar outra máquina porque eu não consigo mais atender meus clientes. Eu não tenho mais agenda, eu não tenho mais horário. Então é sobre isso, é sobre entender, porque por muito tempo nós queríamos isso, mas nós não sentíamos isso. Nós não sentíamos merecedores de fato de ter isso. E nós muitas vezes não sentíamos que nós éramos capazes de ter e de conquistar isso. Então, Marcão, esse alinhamento, ele é fundamental para tudo na nossa vida. Porque quando a gente pensa que nós somos capazes, quando nós sentimos que nós somos capazes e quando nós agimos nisso, fazendo essas pequenas ações, que seja esse podcast, que seja hoje pegar o celular e gravar numa rede social, ou mandar mensagem para um cliente que talvez está precisando, ou que seja procurar um emprego. Nós estamos alinhando todas as nossas mentes juntamente de quem? De Deus. Porque Deus, ele não conecta com os nossos pensamentos, ele conecta com o quê? Com o nosso coração, que é o nosso lado emocional, que é aquilo que está vibrando aqui ó, dentro do nosso peito, não com a nossa razão. Então, quando a gente pensa, sente e age, a gente transforma. Eu anotei aqui, viu? Pensar, sentir e agir. Isso vamos reforçar. E se pudesse resumir, seria a oração. É o orar. Orar é o quê? Tu pensa naquilo, tu sente e são. Orar, são. Tem que ter ação. Tem. Porque senão a coisa não vai acontecer. Não. Às vezes a gente, trazendo para esse lado espiritual, a gente quer, mas se a gente não agir, não vai acontecer. Se a gente for ver, os maiores milagres aconteceram porque houve uma ação. Vamos usar Jesus como exemplo. Ele chegava para a pessoa, o que tu quer que eu te faça? E a pessoa tinha que reagir. Toda ação, a ciência já diz, toda ação gera uma reação. O que tu queres que eu te faça? Vamos dar um exemplo do cego. Quero ver. Então, a tua fé vai fazer com que tu veja. Exatamente. Então, pensou, sentiu, e agiu. Nossa, que fantástico. Isso, e às vezes, pra mim, é como se estivesse explodindo assim na minha cara. E é algo que é tão simples. É tão simples. E a gente vê, às vezes, como as pessoas dificultam as coisas. Não, tu tem que fazer 1001 coisa para que isso aconteça. E não é simples. E tem uma frase muito forte que eu já ouvi, gosto de reproduzir ela, que é: pensamentos moldam realidades. Exatamente. Porque é através do pensamento que tudo começa. Porque a gente começa pensando algo, a gente vai sentir e a gente vai agir. Por exemplo, esse podcast, ele é o resultado do quê?
da minha ação, de ter saído de dentro da minha casa, de ter andado esses praticamente 700 quilômetros, 12 horas dentro de um ônibus, ter vindo aqui para um evento, para um momento de networking que me trouxe até aqui. Então foi um pensamento de, eu vou lá, eu vou me conectar, eu senti que ia dar certo, eu fiz uma ação que foi sair de dentro da minha casa, que foi vir lá de Santa Catarina aqui para o Rio Grande do Sul, que gerou esse movimento, que gerou essa transformação. Então, se eu tivesse ficado lá em Brusque, lá dentro de casa, só dentro do meu mundinho, isso tinha acontecido? Nunca. Jamais. Nós não teríamos vivido esse momento. Nós não estaríamos aqui hoje. Então, o que eu falo hoje para os meus clientes, para as pessoas que eu me conectam quando você alinha os teus pensamentos, os teus sentimentos e as tuas ações, as coisas fluem naturalmente. Elas fluem e você se vê aqui, como por exemplo esse podcast foi muito rápido. Ele aconteceu de uma forma inesperada, muito rápido. E foi algo que veio para quê? Para transformar não só a minha vida, a tua vida, mas acredito que de todo mundo que vai assistir. E se uma pessoa, Marcão, aqui assistir esse podcast e dizer, Duda, tu transformou a minha vida hoje, Marcão, eu já ganhei tudo. Só isso, a minha vinda para o Rio Grande do Sul já fez total sentido e eu já viria mais 1 milhão de vezes. Por quê? Uma vida transformada hoje, essa outra vida amanhã vai transformar outra, e vai transformar outra, e vai ser uma corrente de bem para que grandes coisas aconteçam. É algo cíclico, né? Que vai gerando. E me diz assim, quais os cuidados que a gente tem que ter com a energia? Tem alguns cuidados, assim, bem importantes, que eu te falo assim, um dos principais. Qual é o ambiente que tu estás vivendo hoje? Quem são as pessoas que estão à sua volta? São pessoas com pensamentos bons, com pensamentos positivos? Ou são aquelas pessoas que estão sempre para baixo, sempre olhando para o lado ruim? Então, em primeiro lugar, eu te falo que assim, disparado, 90% é o nosso ambiente. O ambiente onde a gente está, ele nos molda. Ou ele nos leva para cima, ou ele nos leva para baixo e a nossa vida fica parada. Então, o primeiro cuidado que eu falo hoje para ti, eu falo para todo mundo que está assistindo tira 5 minutinhos hoje e olha para onde você está, para o teu trabalho, para os teus relacionamentos, para o teu ambiente familiar, para os teus amigos e vê. Será que isso vale a pena? Será que esse ambiente aqui é o ambiente daquela pessoa de sucesso, para aquela pessoa extraordinária que quer viver? Ou esse ambiente eu vou ficar aqui para o resto da vida e não vai me levar a lugar nenhum? Então eu falo assim aqui, disparado. O primeiro cuidado é olhar para o ambiente e para as pessoas que estão à nossa volta, porque elas nos moldam, ou para o bem ou para o mal. Nossa, tem até uma máxima na internet que fala que tu é a média das 5 pessoas que tu mais convive. E isso tem muito a ver com o que a gente está falando, que é o ambiente, o resultado. E não adianta eu querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso aí eu falei essa semana para minha esposa. Que a gente retomou, né, as atividades físicas e fiz um compromisso com ela e também com a galera que me segue lá, de estar melhorando 1% todos os dias. Às vezes a gente acha que é o atingir uma grande massa que vai fazer com que as coisas mudem. Isso também faz. Mas se você atingir, ser cirúrgico e pontual, tu pode transformar uma geração. Com certeza. Que nem tu comentou ali a respeito dos teus filhos. Se tu conseguir plantar uma sementinha dentro deles, e quem sabe tu não consiga atingir milhares e milhares de pessoas, mas a sementinha que tu plantou nele, e ele potencializar isso e atingir todas essas pessoas, tu também faz parte desse processo. Com certeza. Tu também faz parte de todo esse ecossistema. Então a gente vê que pequenas ações podem transformar gerações. Tem uma frase agora de impacto. Pequenas ações podem transformar gerações. Vamos para a parte agora que eu tenho certeza que alguém já pensou, que é sobre a energia do dinheiro. Fala para nós um pouquinho dessa energia do dinheiro, porque eu vejo que, assim, às vezes as pessoas falam assim, o dinheiro é sujo, enfim, sabotadores e bloqueios, o dinheiro é sujo, ou fala assim, fulano depois que começou a ganhar dinheiro virou isso ou virou aquilo.
fulano depois que ficou rico é outra pessoa. Queria que tu falasse um pouquinho acerca desse poder e da energia que o money, a grana tem. Realmente, Marcão, o dinheiro, ele é sim uma energia, assim como tudo é energia, e ele não só de fato entra na nossa vida, mas como ele permanece, porque eu até posso entrar. Faturei esse mês, sei lá, 15 mil, mas saiu os 15 mil. Opa, eu não consegui guardar um centavo. Por quê? É esse lado que a gente precisa olhar. O dinheiro é energia. Será que de fato eu estou sendo grato? Será que de fato eu tenho amor pelo aquilo que eu faço? Será que de fato eu estou olhando para as minhas relações? Eu estou olhando para o meu emocional? Será que de fato eu sou uma pessoa alegre, merecedora de ter esse dinheiro? Porque às vezes você está ali fazendo algo. Poxa, eu estou fazendo isso, mas eu só quero dinheiro, 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 dinheiro. Você nunca vai ter dinheiro. Porque quando ele é o principal na tua vida, você sente falta, você sente escassez. Se você quer muito aquilo é porque você não tem. Então, isso você está gerando escassez. Então, automaticamente, se você quer dinheiro, você quer muito aquilo é porque você não tem. E você nunca vai ter. Porque você está vibrando na escassez e não está vibrando na abundância. Então, é quando a gente muda essas pequenas chavezinhas na nossa vida e entende que eu só vou ter, de fato, receber dinheiro, ter dinheiro e permanecer com dinheiro quando eu estiver fazendo aquilo que eu amo, quando eu estiver transformando vidas e quando eu estiver, de fato, vivendo na alegria, no amor, o dinheiro ele vai ser consequência na nossa vida. Consequência de tudo aquilo que tu faz, de tudo aquilo que tu planta. O teu trabalho. O dinheiro vai entrar da consequência das tuas ações, do teu movimento, da tua energia, da tua capacidade. Ele é apenas um dos pilares. Mas, claro que é algo importante para a gente viver e eu sei o quanto é difícil não ter dinheiro. Porque, Marcão, quando eu fazia minha faculdade, chegava no final do mês, eu e o Anderson não tínhamos um centavo no bolso. A gente sentava no café da manhã da faculdade, todo mundo olhava pra mim e falava, Duda, tu não vai comer? Não, eu não tô com fome. Mas não era o não estar com fome, era não ter dinheiro. Então, por muito tempo, eu busquei entender por que eu não tenho, por que não sobra dinheiro. O dinheiro entra, mas da mesma forma que entra, parecia ser uma torneirinha. Ele saía, e muitas vezes mais do que entra. Vamos fazer uma análisezinha rapidinho. Eu ganho 10 mil por mês. E eu gasto esses 10 mil. Agora eu sou uma outra pessoa. Eu ganho 5 mil por mês. Mas eu gasto só 4 mil e me sobra todo mês R$1.000. Quem é mais próspero? O que ganha 10 e gasta tudo? Ou o que ganha 5 e chega no final do mês e ainda tem 1.000? Então, o dinheiro, ele é energia, como tudo na nossa vida, ela é energia. Então, quando a gente quer muito aquilo, é porque não tem. Quando não tem, é escassez. Então, automaticamente, eu nunca vou ter. Tá, Duda, mas e agora? Como que eu faço, então, para ter dinheiro? Como que o dinheiro entra na minha vida? Porque ele é fundamental. É olhando com abundância. Como que eu olho com abundância, Marcão? Já se perguntou algum dia? O que é ter abundância? Nunca analisei por esse lado. É ser grato a tudo e a todos. É olhar para essa caneca com gratidão, para esse microfone com gratidão, que com certeza o primeiro não foi esse, foi um muito mais inferiorzinho, e eu tenho certeza que esse não vai ser o último, que vai vir outro melhor. Só que só vai vir outro melhor o quê? Se eu agradecer esse que está aqui. É agradecer o sol, é agradecer a chuva, é agradecer a tudo. Eu sei que eu brinco com meu marido, porque ele trabalha com terraplanagem, então quando chove, a terraplanagem faz o quê? Para. Muitas vezes. Mas quando eu olho para ele, eu falo, tá, ela parou em dia de chuva, mas será que não dá para conectar com um cliente que tem um galpão? Que tem um lugar onde você vai conseguir trabalhar? Então, tudo é, de fato, aquele ambiente, aquela conexão e aquele foco e o olhar com gratidão. Então, quando eu olho com gratidão para essa caneca, para esse microfone, para esse orgonite, para essa mesa, para essa cadeira, eu estou vibrando aonde? Na abundância. E é na abundância que o dinheiro ele vai entrar e vai permanecer na nossa vida. Vai ser desta forma que ele vai vir e ele vai ficar. Porque não adianta só vir, ele precisa ficar. Tu tá falando isso aí, eu vou ter que anotar, viu?
Gratidão. A gratidão. Porque a gratidão, eu vejo a gratidão como a resposta de todas as coisas. Por exemplo, vamos para um exemplo de um filho ingrato e de um filho grato. O pai vai lá e dá, por exemplo, essa caneca aqui pro filho. Ele recebe essa caneca e tal, ok. Tá. Agora de um filho que recebe, nossa, pai, muito obrigado por essa caneca que o senhor me deu, nem esperava isso. Exatamente. Vai ter prazer em dar e mais e mais e mais. Agora para aquele que não trouxe nenhum feedback, tipo, não fez diferença para ele, não vai ter essa mesma sensação. Exatamente. Então a gratidão é a resposta. A gratidão é a resposta para a solução. Para a solução. Nossa. Para tudo. Porque quanto mais gratos nós somos, mais motivos nós temos para agradecer. E por que eu falo isso com tanta propriedade? Porque lá atrás eu achava que eu era grata. Mas o quê? Eu sentava 5 minutinhos aqui e agradecia. E as outras 23 horas, o que eu fazia? Eu reclamava, eu julgava, eu falava que nada ia pra frente, que nada dava certo, que nada acontecia. Então eu achava que eu era grata, mas na verdade eu era o quê? Ingrata. Porque não adianta tu só agradecer 5 minutos e esquecer as outras 23 horas e 55 minutos. Tem que fazer parte. Então é isso que vai transformando a nossa vida e é isso que vai fazendo a gente despertar. Porque hoje eu desperto um pouquinho, amanhã eu desperto mais um pouquinho e depois desperto mais um pouquinho. E eu falo pro meu marido, falo pro sócio dele, eu falo, gente, agradeçam. Não estão dando conta de trabalhar, agradeçam. Nossa. Porque um dia foi o que vocês pediram a Deus em oração. Então não estão dando conta, qual é a solução? É comprar mais uma? Vamos comprar. Vamos fazer acontecer. Mas agradeçam por tudo isso e por todas as bênçãos, porque é nessa forma que vai vir mais. Porque quanto mais nós somos gratos, mais nós temos motivos para agradecer. Nossa. Gente, ó, se você ficou até aqui, nesse momento, e não tá sendo grato por tudo isso que tá sendo feito aqui, eu sinto muito lhe dizer, mas olha, tá perdendo a oportunidade de compartilhar essa mensagem com mais pessoas, de enviar para aquela pessoa que tu também é grato pela vida dela, para que ela possa receber. Porque eu tô transbordando aqui, tô anotando aqui tudo que eu já vou começar também a colocar meu 1% em prática, e você pode fazer da mesma forma, começando agora compartilhando essa mensagem com alguém, que você é grato pela vida dela, que você é grato pela amizade dela, que você é grato por conhecer ela. Então compartilha essa mensagem, envia para alguém, se inscreve no canal e continua com a gente aqui porque não acabou ainda não. Com certeza. Eduarda. E vou só te pausar um pouquinho e falando nessa parte de gratidão, eu falo que a gente tem que honrar muito. Então, como eu te falei, a minha terapeuta, eu vou mandar pra ela. Ela vai assistir. Eu falo pra ela, eu honro ela, eu honrei todos os dias e eu sou muito grata. Mas hoje, Marcão, eu tenho tantas pessoas pra agradecer. A ti, primeiramente, por abrir esse espaço. Ao meu marido, que tá lá trabalhando, aguentando as pontas, estando lá firme, aos meus filhos, que são incríveis e são maravilhosos. Depois eu vou te mostrar uma foto deles, porque eles são, assim, luz, realmente. Ao meu pai e a minha mãe, que estão com eles. A Alessandra, que abriu as portas da casa dela pra mim, porque hoje não é pra qualquer pessoa que tu pode abrir as portas da tua casa. Então, quando a gente olha com gratidão, a gente agradece a tudo e todos. A todos os objetos e a todas as pessoas. Por exemplo, ao Diego. E, gente, eu tenho uma gratidão imensa também a ele por toda a transformação, porque cada um tem um papel fundamental e importante na nossa vida. Então, hoje, compartilhe essa mensagem com todo mundo, mande para alguém, não só compartilhe, mas como diga, obrigada. Eu agradeço a ti, eu agradeço a tua vida, eu agradeço por estar vivo. Não deixem essa mensagem para amanhã, porque a gente vive aonde? Agora. É agora que a vida tá acontecendo, não é depois. Verdade. Compactuo plenamente disso que tu tá falando. Duda, existe... Eu sempre faço essa pergunta no final, e tu já respondeu já antes da gente finalizar, que é sobre o que tu é grata, né? E eu queria saber, assim, o que é inegociável pra ti? Marcão, essa pra mim é uma mensagem muito forte, porque pra mim hoje o que é inegociável é agradecer a minha vida. Por quê? Porque por muitos anos eu olhei apenas para a vida do outro e eu esqueci a minha.
Eu cuidava de todo mundo e eu esquecia da pessoa mais importante da minha vida, que era eu. Então, o que é que mais eu sou grato hoje? É a minha vida, é a minha saúde, é a minha paz, é o meu amor. Por quê? Porque eu só vou conseguir cuidar dos meus filhos, do meu marido, da minha casa, do meu trabalho, se eu estiver bem. Então, hoje eu acordo todos os dias no meu Instagram, qual é a primeira mensagem? Deus, bom dia. Obrigada pela minha vida. Vida, eu estou disponível para você. Eu estou disponível para viver. E essa foi uma das mensagens assim que eu nunca mais vou esquecer. É estar disponível para minha vida. E quando eu estou disponível para minha vida, quando eu sou grato por ela, eu estou disponível para viver todo o melhor. Todas as bênçãos, todas as oportunidades e tudo aquilo que tem de bom para acontecer. E como é que eu posso ser grato, mesmo o ambiente que eu estiver sendo de ingratidão? Tu sabe que essa é uma das grandes coisas assim que os meus clientes mais perguntam. Duda, o meu marido só reclama, a minha mãe só xinga, o meu pai só diz que nada vai pra frente. Como ser grato nesse ambiente de ingratidão? É abaixando as vozes deles e ouvindo o quê? A voz de Deus. A voz da nossa alma, a voz do nosso coração. Porque quando eu silencio aquilo que está me fazendo mal, aquilo que está me deixando para baixo e eu ouço a voz da minha intuição, a voz de Deus, eu não me importo mais com eles. Você quer reclamar? Tudo bem, pai, tudo bem, mãe, tudo bem, marido. Você está colhendo para você. Eu escolho agradecer. Por quê? Automaticamente, quando eu escolho agradecer, eu vou estar influenciando hoje. Então, hoje, Marcão, eu não transformei só a minha vida. Eu transformei a vida do meu marido, eu transformei a vida dos meus filhos, eu transformo a vida dos meus pais e a de todo mundo que está à volta. Então, tudo aquilo que a gente construiu hoje, o Anderson chegar com uma caixinha de papelão, e hoje eu ter a minha empresa, eu ter o meu trabalho, eu estar aqui, ele ter a empresa dele também, é algo que a gente construiu e que precisou abaixar o volume de muitas pessoas. Por quê? Porque não importa aquilo que tu estiveres falando e pensando, eu acredito nisso. E se eu acredito nisso, eu vou continuar. Independente de tu dizer, Duda, não vai dar certo, tá bom, isso é o que você pensa, não é o que eu acredito. Demais. O meu pai, ele sempre falou uma frase, e essa frase me marcou bastante, que é assim, eu não concordo, tá? Se tu é ingrato, se tu não acredita, mas te respeito. Exatamente. Não concordo com a tua opinião, mas eu respeito, tá? E fazer exatamente isso que você falou. Baixar e segue o teu rumo, segue tua vida e faz acontecer. Exatamente. Eduarda, tem algum, vamos dizer assim, recursos, livros, cursos, mentorias que tu indica? Tem vários cursos, várias mentorias que nem eu falo hoje. Para mim, um conhecimento, ele nunca é um gasto. Ele é sempre um investimento. Porque se eu tô aqui hoje, é porque eu precisei investir muito em mim. Investir em terapias, investir em livros, investir em a passagem de ônibus, de ida e volta, de evento e de tudo. Mas eu te falo uma coisa com propriedade hoje. O que realmente, de fato, transformou não só a minha vida, a minha jornada, que foi o treinamento do Diego. Por quê? Porque ali, de fato, eu olhei com alma, com carinho e com amor para minha jornada. Por quê? Eu já tinha muita coisa, mas ainda assim eu não olhava com um olhar de uau, eu tenho isso, que incrível. Então o meu trabalho, eu fazia, eu olhava, mas não tinha alma. Por quê? Porque eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo da exposição, eu tinha uma necessidade de aprovação muito grande, eu tinha muitas coisas que me impediam. Então eu falo isso para ele, eu falo isso para ti. Esse movimento hoje aqui é reflexo do trabalho dele. Então se eu estou aqui hoje foi porque eu tomei a decisão de estar junto dele, de estar do lado dele, de estar nessa comunidade, a Alexandra também, que eu honro, que eu amo, a Beth, que teve nesse podcast também, todas as meninas que estavam no evento, as que não puderam estar, mas que estavam de longe, emanando essas energias, essas vibrações. Então eu falo para vocês, escolham treinadores, independente de ser o Diego ou de não ser, mas de ser uma pessoa que você confia, que você acredita e que realmente tem algo que é o quê? A essência.
o amor e o carinho, porque ali, Marcão, eu aprendi que eu não podia ser um personagem. Eu tinha que ser a Duda, com a essência da Duda, com o amor da Duda, com o carinho da Duda. Então, eu não posso chegar aqui e ser doida e gritar e coisa, porque essa não é a Duda. A Duda hoje é aquela que sorri, é aquela que conversa, é aquela que fala, mas com calma, com serenidade, com paz. Então eu entendi que eu não podia ser um personagem, que eu tinha que ser exatamente eu mesma, porque era isso que iria me conectar com as pessoas, e era de fato isso que iria me fazer vender. Era essa conexão, não era inventando um personagem. Então hoje, olhar para essa minha trajetória, eu falo isso para ele, eu falo isso para todo mundo, a gente é muito grata a tudo. Porque se hoje eu estou aqui nesse podcast, é por esse movimento do Diego Coelho. Porque foi ele que nos conduziu, é ele que nos conduz e que, de fato, vai abrindo oportunidades, vai nos trazendo. Por exemplo, eu falei pra Lê, eu nunca imaginei estar aqui em Porto Alegre. Eu falei pra ela, eu vou até falar agora pra gente descontrair, eu disse, Lê, eu tô que nem, sabe aquelas meninas que saem do interior e vão pra cidade grande e olham pra aqueles grandes prédios e falam, meu Deus, o que é isso? Porque nós estamos em Brusque, que é uma cidade grande, pra mim era praticamente 150, 160 mil habitantes. Mas aí tu vem pra Porto Alegre com mais do que 1 milhão. 2 milhões. 2 milhões. É como se Brusque fosse uma cidade, um bairrozinho de Porto Alegre. Então é muito diferente. Daí eu olhava assim e eu falava assim, meu Deus, olha o tamanho desse prédio, olha esse trem, que lindo, que incrível, que maravilhoso viver tudo isso. E eu tenho certeza que é isso que vai levar para o próximo passo. É olhar e de ver, olha onde eu cheguei, olha onde eu estou hoje, olha a oportunidade de estar aqui transformando vidas, não somente a minha, mas de contar a minha história, de contar a minha jornada e dizer, Marcão, se eu conseguir, todo mundo consegue. Se eu decidir fazer diferente, todo mundo consegue. Só basta fazer o quê? Sucesso é uma decisão. Isso tá escrito lá fora. Então é isso. É olhar e não se comparar, mas se acolher. Porque quando a gente se acolhe, quando a gente olha para as nossas emoções, a gente transforma não só a nossa vida, mas a do outro. Porque se eu sair ali fora hoje, eu dar um bom dia para eles que estão trabalhando ali embaixo e dar um sorriso, com certeza vai transformar o dia deles. Opa, ela passou e ela me deu um bom dia, que legal, as pessoas não fazem mais isso hoje. Porque tá cada um vivendo no seu mundo e apenas o quê? Sobrevivendo e não vivendo. E eu falei pro meu marido, a minha meta de vida não é sobreviver, é viver, é olhar para tudo com amor, com alegria, com gratidão. Eu te falo que essa vinda para Porto Alegre, eu tenho certeza assim, que vai ficar marcado para minha história e eu acredito que para a história de muita gente, porque se eu conseguir, todo mundo também consegue. A gente só precisa fazer o quê? Pensar, sentir e agir. E quando tu fala isso, eu acho muito lindo. E hoje eu entendo isso, tá? Antigamente eu achava, poxa, a pessoa tá se menosprezando. Talvez até quem tá ouvindo isso pense isso. Não, tu não tá se menosprezando, dizendo, se eu conseguir, tu também consegue. Exatamente. Tu tá se permitindo. Exatamente. Porque se tu não tivesse pensado, sentido e agido, tu não estaria hoje usando esse microfone para poder transmitir essa mensagem tão maravilhosa e transbordante que tu tá trazendo. Exatamente. Eduarda, olha, eu tenho certeza que a gente ficaria aqui por horas e horas, mas antes da gente finalizar, eu queria que tu nos desse assim, ó, algumas atividades práticas que tu faz e que a gente poderia fazer também para a gente manter a nossa energia, não vou dizer estável, porque eu até quero que tu também traga sobre isso. A gente não consegue reservar a nossa energia, né? Não. Eu costumo dizer que a gente tem energia para um dia. E essa frase está lá no meu status do WhatsApp, energia para um dia. Amanhã já é outra energia. Exatamente. E assim sucessivamente. Então, eu acredito que a gente não consegue reservar a nossa energia. Mas o que tu pratica, assim, o que tu faz durante o teu dia para conseguir manter o máximo elevado a tua energia e seguir contagiando e levando essa mensagem que tu carrega? Marcão, eu vou aproveitar o teu gancho e vou terminar aqui contando uma historinha também pra gente, que é muito legal, sobre a energia. Hoje eu faço muitas atividades, mas o que é o principal? Eu já tenho uma rotina de treinos já há mais de 2 anos,
treinando 5 vezes na semana, tendo essa constância, essa consistência, porque eu falo que muitos odeiam a academia, pra mim foi a minha terapia. Por quê? Porque era o único momento que eu tinha pra mim, que eu fazia algo por mim, não era pelos meus filhos, não era pro meu marido, não era pra mim, pro meu bem-estar. Então, essa é uma das grandes coisas. Outra coisa que me transformou, a corrida. Eu amo correr. Pra mim, tá ali correndo ao ar livre, antes de eu ir pra casa, eu vou correr em algum lugar, nem que seja assim, 5 minutos. Eu vou experimentar dessa energia de Porto Alegre. Só que quando eu comecei, Marcão, a treinar 5 vezes na semana e correr 3 vezes na semana, o que eu esqueci? De me alimentar direito, de ajustar a minha alimentação para o quê? Para o meu gasto calórico. Eu estava fazendo uma atividade a mais de alto gasto calórico, que é a corrida, e eu esqueci do quê? De me alimentar de uma forma melhor. Não melhor, porque eu já tenho essa rotina, mas em mais quantidades. Então, isso começou o quê? A me adoecer. Eu comecei a ficar mais gripada constantemente, eu comecei a ficar mais cansada e eu não entendi o porquê. Até um dia que eu parei e eu olhei pro meu prato de comida e eu não consegui comer, eu falei, opa, parar a corrida não é uma solução, parar a academia não é uma solução. Eu olho pra onde? Pra minha alimentação. Ai, mas hoje eu não consegui comer tudo isso. Ah, mas amanhã eu como um grãozinho de arroz a mais. Amanhã eu como mais 10 graminhas de carne a mais. Para quê? Porque o meu organismo vai acostumando também. Então, além dessa rotina de treinos, de alimentação, de corrida, que pra mim é vida, correr ao ar livre, aquela energia, Marcão, de uma corrida, de tu chegar ali, porque pra mim não é pace, não é tempo, mas é o chegar na linha de chegada e ver que eu não desisti no meio do caminho, é contagiante, é extraordinária. E fora isso, é muitos rituais, é oração, é a gratidão, é o sentar 5 minutinhos do meu dia e tomar meu chimarrão, porque eu amo de paixão, eu falo, todo mundo olha para meus stories, eu trouxe a minha cuia de chimarrão, a minha bomba, eu vou te mandar uma foto depois também, que a Lei ficava, Duda, eu quero esse chimarrão. Meu Deus, eu olho para esse chimarrão e eu tenho água na boca, porque para mim é um momento que eu tô ali sentada, onde eu não tô pensando em nada, eu não tô só simplesmente ali organizando a minha vida, a minha mente, dizendo, esse é o meu momento de sentar, de descansar e de parar. Então, são várias coisinhas diariamente. Às vezes acender uma velinha, deixar um cheirinho gostoso em casa, colocar uma música. Como é bom a gente chegar num ambiente acolhedor, com uma musiquinha, com uma coisa. Então, é o quê? Pequenos hábitos. Duda, mas eu não gosto de musculação. Acha aquilo que tu gosta. Eu gosto de lutar, eu gosto de um crossfit, eu gosto de um funcional, não sei. Mas é de olhar para aquilo e de fazer aquilo que tu gosta. Porque não adianta tu ir pra academia e não gostar. Talvez hoje tu vai fazer uma luta e tu vai se sentir muito melhor. E aos poucos tu vai entendendo isso. Por exemplo, para mim a corrida me transformou. Mas para mim correr, eu preciso estar na academia também, porque eu preciso fortalecer o meu corpo. As minhas pernas precisam estar fortes, o meu pé, o meu joelho, a minha mente precisa estar forte. Para quê? Para mim começar a correr. Porque quando eu comecei, Marcão, eu não conseguia correr 100 metros. Parecia que para mim, 5 quilômetros era impossível, não tinha como. E hoje, olhar correndo, vendo agora próximo em setembro, 7 quilômetros, outubro, 10 quilômetros, para mim é uma inspiração, é uma motivação. Então, são pequenos hábitos, são pequenos rituais diários, e a alimentação é o quê? A base da energia do nosso corpo. Porque eu aprendi o quê, Marcão? Se eu não alimentar o meu corpo, eu não tenho energia. Se eu não tenho energia, eu não trabalho. Se eu não trabalho, o dinheiro não entra, as coisas não acontecem. Então, tudo está ligado. Então, a gente precisa, de fato, olhar para a nossa vida como um todo, com o cuidado e com o amor. E muitas vezes a gente aprende aonde? Na dor. Sofrendo. O que eu tenho que aprender com isso? Que nem eu falei pra Lê do céu, eu saio de uma gripe, eu entro noutra, eu saio do meu... O que tá acontecendo? Não, eu preciso olhar pra dentro de mim. O que tá acontecendo? O que o meu corpo tá querendo dizer? Aí foi onde veio. Opa! E a minha alimentação, como é que tá? Ela tá ajustada pra esse gasto calórico? Alto gasto calórico? Não, não tá. Então vamos olhar pra ela com carinho. Marcão, foi ajustar isso, pronto, deslanchou e foi. Então, assim, são pequenas coisinhas de hábitos, de coisas que transformam. E eu falo pra ti, faça aquilo que tu ama. Que tu transforma. Pode ser que hoje,
ir pra academia cedo seja uma tortura. Mas talvez se tu for lá hoje e olhar, nossa, olha, eu tô cuidando de mim, eu tô adquirindo um hábito mais saudável, eu tô melhorando a minha vida. Como que vai ser o Marcão e a mulher daqui a um ano? Transformado, com uma mente forte, porque quando tu tá fazendo uma atividade física, tu tem que trabalhar muito, principalmente a tua mente. Porque, eu não consigo mais, será que não? Será que eu não consigo fazer mais uma? Eu tô fazendo uma corrida, falta 100 metros, 200 metros, nossa, eu não consigo mais. Consigo, eu consigo sim. É a nossa mente que tá trabalhando ali, é ela que precisa estar forte, ela que precisa estar fortalecida. Mas para que ela seja forte, o nosso corpo tem que estar forte, tudo à nossa volta tem que estar forte. Nossa, que fantástico. Tudo isso que tu tá falando, me vem a frase que o movimento, ele gera movimento. Se tu colocar energia no movimento, vai ter mais e mais e mais energia. Duda, queria realmente assim, já trouxe pra Duda, né? Já estamos íntimos aqui. E eu amo ser chamada por Duda. Queria te agradecer por transbordar aqui. Que bom. Na minha vida, de quem tá assistindo, quem vai assistir. E que tu continue transbordando essa mensagem. Seja nas redes sociais, seja, enfim, nos próximos podcasts que tenho certeza que vão te levar e que tu possa carregar isso. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer que é do Misha Menezes, um grande amigo, que ele fala assim, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Exatamente. Às vezes nós deixamos de viver grandes coisas por desistir. Exatamente. Deixamos de chegar em outras realidades por desistir. Deixamos de alcançar grandes objetivos ou coisas extraordinárias porque a gente desiste. Exatamente. Então, se a gente usar essa frase como um lema de vida, eu quero ver o que vai acontecer se eu não desistir. Uau. Eu tenho certeza que tu vai ver. Então, querida, te desejo, assim, bênção sem medidas. E te agradeço por ter vindo aqui nesse podcast que é para vencedor. Tá? Que, assim, muitas e muitas outras coisas aconteçam de bons e essa energia de bom e essa energia que eu desejo para ti. Com certeza. E, Anderson, na próxima vez quero que tu venha junto, viu? Traz todas as crianças, vem de família aqui em Porto Alegre e com certeza vocês serão muito bem recebidos aqui por nós e pela Ale. Gente, não sei assim, vamos lá, minutos finais. Alguma mensagem assim que tu gostaria de deixar que resumisse tudo aqui que a gente falou e que daqui a pouco, se hoje tu tivesse assim, que deixar ou falar apenas uma frase, qual seria essa frase? Marcão, se eu tiver a oportunidade de deixar a última frase não tenha medo de pedir ajuda, apenas tenha medo de ficar parado e calado. Porque quando nós pedimos ajuda, que seja para mim, que seja de uma outra pessoa, de alguém conhecido, a gente está decidindo mudar. E quando a gente se cala, nós estamos ali ficando com aquilo dentro de nós. Então eu falo, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de dizer eu não sei. Fala, hoje eu não sei, mas amanhã eu vou saber. Porque eu vou atrás, porque eu vou buscar a resposta. Então não tenham medo de pedir ajuda, assim como eu não tive medo e vergonha de dizer lá atrás que eu não conseguia sozinho. Por quê? Porque eu não conseguia sozinha. Se eu conseguisse, eu já tinha dado um jeito, mas eu não sabia. Então eu tive que ter a humildade de pedir ajuda e de pedir orientação. Para quê? Para um profissional, para alguém que sabe, para quem entende. Então procurem especialistas, procurem pessoas que vocês de fato confiam e acreditam no trabalho dele para pedir essa orientação. Então, Marcão, a minha última frase não tenham medo de pedir ajuda. E com essa frase a gente quer encerrar mais um episódio. Vamos olhar agora para aquela câmera lá do meio e dar um tchauzinho para todo mundo. Gente, obrigado, você que ficou até esse momento. Compartilhe essa mensagem, compartilhe esse episódio para que alcance mais e mais pessoas. Nos vemos em um próximo episódio. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.